Juca, o Corinthians foi surrado, começando a falar da parte de baixo da tabela. O Corinthians foi surrado pelo Bahia 5-1. Depois as meninas ganharam, e é uma grande notícia para o Corinthians nesse fim de semana. As meninas, as brabas, amassaram as soberanas 4-1 na final do Paulista, campeões mais uma vez, é o melhor time do Brasil e da América disparado. E no sábado teve eleição, e quem foi surrado também foi o grupo do André Sanches. Que estava em 2009, né, Juca? Era Que estava lá o desde grande 2009, mandatário. estava A em gente falou 2009 lá. tanto de 2009 porque o comandante do Corinthians era, digamos, o mesmo que foi defenestrado nas urnas e Mas que estava tanto lá, agiu nos bastidores nos últimos tempos. estava lá desde 2007, né? Na verdade, Exato. são 16 anos, né? Que o grupo dele mandava no Corinthians. Veja bem, o Duílio e o André Negão mereceram a goleada que tomaram e o Augusto Melo não mereceu dar a goleada que deu. Não é o caso do Bahia, que mereceu dar a goleada que deu no Corinthians, como as Brabas mereceram a goleada que deram no São Paulo. No Corinthians era aquilo: se ficasse o bicho comia, se corresse o bicho pegava. Quer morrer de faca ou quer morrer de tiro? Essa era a escolha que havia ali na eleição. Dois péssimos candidatos que continuariam e continuarão a sugar o Corinthians e não a gerir o Corinthians como o Corinthians mereceria ser gerido. Não há o que comemorar nessa eleição. É mais ou menos, é aquela história. Não tinha como você pedir, convencer alguém a votar no Duílio depois da gestão que fez. Era como você pedir voto para o Massa na Argentina, 140 de inflação. Ele, ministro da Economia. Mas aí você olha e fala, mas o outro é maluco. Né? É melhor votar no incompetente são do que no maluco que a gente nem sabe se é competente ou não, não deve ser. Né? A história do Corinthians não é muito diferente. Esse Augusto Melo, né? E já está mostrando. Quer dizer, ele disse que ia fazer uma administração, uma gestão técnica. Quem vai ser o diretor de futebol do Corinthians? O Chicão. Qual é a expertise do Chicão como diretor de futebol? Né? É aquilo. Né? É aquilo. Agora, eu queria aproveitar esse espaço, porque como eu tive esses dias todos, né, de molho, andei lendo alguns comentários que foram feitos sobre a história do estádio. Eu quero deixar claro o seguinte: em nenhum momento eu defendi a maneira como foi feita, como foi erguido o estádio de Itaquera. Aliás, eu fui dos maiores críticos o tempo todo. Eu apenas estava explicando como é que as coisas funcionam no país. No governo A, no governo B, no governo C e no governo D. De qualquer área, de qualquer tendência. É assim que as coisas funcionam. E assim funcionou no caso de Itaquera, assim funcionou no caso do Engenhão, assim funcionou em diversos casos. Assim funcionou lá atrás, no Morumbi. O terreno foi doado pelo Adhemar de Barros, que era governador de São Paulo. Né? E depois foi erguido já com o laudo Natel no Bradesco, e depois ele vem a ser governador de São Paulo, e sentava no banco de reservas. Esse é o Brasil. Este é o Brasil. Quando eu dei o exemplo da conversa do José Serra com o presidente da Fiat, eu li um comentário do cara dizendo: pô, não compare, a Fiat é uma empresa privada, sim, mas o terreno que o Serra deu para ele montar a fábrica dele no interior era do Estado, era dinheiro público. É apenas isso. Eu não estava ali normalizando coisa alguma, nem elogiando coisa alguma. Eu estava contando como as coisas são. Quem entendeu, entendeu. Os que não entenderam, né, lacram. É esse termo que a internet introduziu no nosso dicionário. Mas é apenas isso. Não estava defendendo nada. Não acho republicano, não acho certo, não faria assim. E bem fez o então prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que não liberou, como esperava o senhor André Sanches, os famosos CIDs, como ele esperava que fizesse. Razão pela qual André Sanches não votou em Fernando Haddad para presidente da República. Ambos sendo do PT. É isso. Muito bem. Ô, Arnaldo,
Diga. O São Paulo, que você acha que tudo bem, o Mauro citou um ponto importante, né? Não ganhou nenhum jogo fora de casa, agora faz 3 jogos que não faz gol também, empatou com o Cuiabá. Dorival falou, não, mas veja bem, ganhamos a Copa do Brasil e tudo mais tal. Fato é que ainda residualmente está ameaçado. E quarta-feira, um jogo que todo mundo falou, não, esse aí vai entregar porque é pro Ceni, não vai deixar o Ceni cair, agora já não dá mais. Agora vai ter que arranjar algum ponto aí com 3 jogos difíceis que tem pela frente. Entregar. Voltamos ao entregar, né? Voltamos entregar... a voltamos. Que se trata de um jogo peculiar, sem dúvida alguma. Né? São Paulo, se não tivesse nada em jogo, se os dois tivessem vida tranquila de férias, a visita do São Paulo ao Bahia do Rogério Ceni, depois do que aconteceu esse ano, a saída do Rogério Ceni do São Paulo, já seria peculiar. Com esses últimos acontecimentos, mais ainda. A vitória do Bahia do Rogério sobre o Corinthians, vamos lembrar que temos ainda um jogo importante nessa segunda noite, que envolve a turma lá de baixo e pode elevar ainda mais a nota de corte lá embaixo, né, Trajano? Que é Goiás e Cruzeiro, exatamente. Exato. Se o Cruzeiro ganhar, o Bahia volta para a zona de rebaixamento, mesmo tendo metido 5-1 no Corinthians, faltando 3 rodadas, né? Então, o Rogério já convocou a torcida e tudo mais, a Fonte Nova vai estar lotada, e aí é como o raciocínio do Mauro. O São Paulo não ganhou nenhum jogo como visitante no campeonato. E vai visitar agora o Bahia do Rogério, desesperado por pontos. A questão, Tironi, do São Paulo, desde que foi campeão da Copa do Brasil, foi não levar exatamente o Campeonato Brasileiro apenas para... O São Paulo perdeu 2 partidas apenas de 10, mais de 10, depois que foi campeão da Copa do Brasil. O vexame contra o Palmeiras, que pode até ter colocado o saldo de gols do Palmeiras numa situação de vantagem contra o Flamengo. Não é toda essa vantagem, mas é boa parte dessa vantagem, aquele 5-0. E o jogo com o Fluminense, 1-0 no Maracanã, na quarta-feira passada, quando teve um jogador expulso no primeiro tempo. Nos outros jogos, ou empatou ou ganhou. Nem é um desempenho desastroso depois de ter sido campeão. Porque se fosse, estaria de fato ameaçado de rebaixamento. De fato, ele ainda tem uma ameaça residual, até porque dos 3 jogos que faltam, nenhum é simples. Bahia, que falamos, Atlético Mineiro, melhor time do segundo turno em Belo Horizonte, e Flamengo na última rodada. Então, a possibilidade do São Paulo não pontuar, ela existe. Né? Eu acho pouco provável, mas ela existe. São 3 confrontos difíceis. Mais difíceis que o Cuiabá, que também já era um confronto difícil pela campanha de visitante que o Cuiabá faz. O fato é que a sinalização de algumas férias antecipadas, aquela tal cirurgia do Caleri, você lembra, Tino? O Caleri fez 2 gols contra o Corinthians. Parecia que ali faz tanto tempo isso. Parecia que ali, parada da data FIFA, vou fazer a cirurgia para antecipar a volta. A cirurgia teria que ser feita em algum momento. E o São Paulo adiou até o jogo com o Corinthians, e o Caleri também. Desde que o Caleri saiu, o time passou a ter mais problemas para fazer gols, sim, embora tome poucos, e está nessa situação de risco. E as tentativas do Dorival de testes para o ano que vem, e essa contra o Cuiabá foi mais uma, a tentativa de encaixar Rames Rodrigues no time com o Luciano e Lucas, não tem surtido efeito. Não tem surtido efeito. Essa é a prática. Né? Já dá para perceber que esse trio com o Caleri não dá para rolar. O time fica completamente desprotegido. E esse trio sem o Caleri não funcionou até agora. Acho pouco provável que esse trio seja repetido em Salvador, Tironi. Porque se for, provavelmente o Bahia vai ganhar o jogo. E acho que essa situação, levar o campeonato para não correr risco e ao mesmo tempo ficar fazendo testes numa nova equipe, tem deixado o Dorival confuso e na defensiva. O Mauro tem toda a razão. As perguntas ontem foram
muito bem feitas. Sobre o trio, sobre não ser mais um time competitivo, sobre não ganhar fora de casa no Campeonato Brasileiro todo. E o Dorival tentando se defender, mas o fato é que ele está preocupado, sim, com o rebaixamento. Deu para perceber. E o torcedor do São Paulo ainda está também. Mais do que o confronto com o Rogério, essa possibilidade do time não pontuar nas últimas 3 rodadas. Esse não pontuar, essa nota de corte que a gente está vendo a cada rodada subir, pode ficar ameaçado o São Paulo para a última rodada contra o Flamengo, que pode estar disputando o título no Morumbi. Pode ter isso. Na última rodada, São Paulo e Flamengo, que fizeram a final da Copa do Brasil, voltarem a se encontrar no Morumbi, com o Flamengo lutando pelo título e o São Paulo lutando contra o rebaixamento. Pode acontecer. Não é nenhuma aberração se essa possibilidade se confirmar. Muito bem, o Júlio Monta aqui, ele escreve o seguinte: a euforia interminável do São Paulo por um título pontual diz mais sobre o quanto se apequenou do que qualquer outra coisa. Torcida e time vivem em um mundo paralelo. Aliás, né, Tironi, só uma questão sobre eleição, né, que o Juca falou do Corinthians. Teve eleição no São Paulo também, rapidamente, não para presidente, mas para o conselho. Diferentemente do Corinthians, o São Paulo passou a ter reeleição para presidente e para a presidência do conselho. A situação goleou a oposição de uma forma muito por conta desse título, porque isso tudo faz diferença na hora H, esse título da Copa do Brasil. 88%, não é isso? Exatamente. E o que significa para presidente isso é que o Júlio Casares, atual presidente, vai ser candidato possivelmente único à reeleição, em que a oposição nem lance candidato. E isso sempre é ruim. Sempre é ruim. E o Vinícius Dias fala: vai ser histórico quando o São Paulo tomar de 10-0 do Flamengo na última rodada, com 8 gols contra no segundo tempo. Diz aqui ele que seria uma possibilidade de diminuir a diferença de saldo de gols, já que o Palmeiras é o líder ali. A Carolina Santos fala: sabe se já é 2024 já tomou no Morumbi? 5 Já tomou 5 São Paulo do Palmeiras? Então, é isso que ele está falando. Pode descontar para tomar mais do Flamengo. Sabem dizer se já é 2024 no Morumbi? Diz aqui a Carolina Santos. Só acho que os São Paulinos ainda não comeram lentilha. São Paulo faz um final de campeonato como se não houvesse amanhã. Quando acordarem, está na Série B. Saudações rubro-negras. Então, Mauro, essa é uma boa discussão. Aliás, para falar dos outros candidatos aí, o Vasco ainda joga hoje, o Santos empatou ali na Bacia das Almas. Jogou. Cruzeiro joga hoje. O Cruzeiro joga hoje, desculpa. E aí, é a tal história. Não, mas o São Paulo foi campeão, que é o discurso do Dorival. Não, mas fomos campeões. Então, portanto, não poderia ter disputado. E, aliás, o Dorival já anunciou que o ano que vem deve ser parecido. Não pense não que a gente vai disputar tudo, que não vai dar. Só que aí, chega no final do campeonato com a calça na mão, como está agora. Pois é. Eu acho assim que esse é um problema, é o que eu falei há pouco. Eu acho que é um problema muito sério do futebol brasileiro, porque assim, quando você ganha uma competição, os técnicos ganham assim, licença, os jogadores, né, para não fazer mais nada. Então ninguém cobra mais, está tudo bem. Eu acho que isso é muito perigoso, especialmente pensando sempre no ano seguinte, né? Por que o São Paulo não ganha fora de casa? O que acontece? Tem que ser decifrado, isso tem que ser estudado, discutido, né, para que o time possa ter um outro comportamento no futuro. Mas o que o Dorival está fazendo é o jeito dele trabalhar também. Ano passado o Flamengo foi muito parecido. E por isso até, não estou dizendo que ele tinha que sair, gente. Só estou dizendo o seguinte, por isso que ele acabou saindo. Porque sempre ele minimizava algumas atuações ridículas de um time que acabaram de ser campeão, de 2 títulos. Tudo bem, o relaxamento até um certo ponto é aceitável, mas não daquela maneira, né? Eu acho que passa um pouco do ponto. É o caso também do Fluminense com relação aos jogos fora de casa. Como é que um time ganha Libertadores e faz uma campanha tão ruim no brasileiro quando sai do Rio de Janeiro? O que acontece? Qual o mistério? Que quase sempre perde. É impressionante, é uma campanha muito ruim. Tem 2 vitórias fora. Só fica à frente do América e do próprio São Paulo. Só para não deixar passar, Âncora, peguei até o nome dele aqui para não ser injusto, né? Fortaleza 2, Palmeiras 2. O VAR era Carlos Eduardo Nunes Braga. Ele é do Rio de Janeiro. Foi o cara que não chamou o árbitro André Luiz Policarpo Bento de Minas para dar cartão vermelho para o Hendrick, pela agressão ao Tite, zagueiro do Fortaleza. O VAR era do Rio de Janeiro. Atenção. Ele deve ser do Varmengo, né? Que é do Rio de Janeiro, alguém dirá isso. É do Rio de Janeiro.
Ele não chamou o árbitro para dar um cartão vermelho para o talentoso, jovem e querido Endrick, que todo mundo gosta dele, acha muito legal, mas calma, né? Pelo amor de Deus, o que foi aquilo, gente? O que foi aquilo? Até eu entendo que ele se irrite, que o outro agarrou, o Tite se jogou, fez um drama danado, mas peraí, ele deu lá dois jabs, tchum, tchum, rápido, né? Ágil. Calma, garoto. É. Qual